Olá, boa tarde a todos, bem-vindos a mais um bate-papo de mercado semanal. Aqui quem está falando é o Luiz Fernando Roxo e a gente tem toda quinta-feira às 5h30 esse encontro aqui para discutir um pouquinho, para entender um pouquinho como é que foi o mercado da semana passada para cá, quais são as principais notícias que direcionaram o mercado, quais foram as principais notícias econômicas mundiais. Então a gente tem um roteirinho que a gente vai acompanhando, entendendo como é que estão as notícias. O canal está aberto, gente, quem quiser pode fazer pergunta, pode deixar o seu comentário, pode fazer uma crítica, uma correção. Fica aberto o canal para quem quiser entrar na discussão e ajudar a gente no nosso bate-papo. Muito bem, vou tirar o meu rosto como eu sempre faço, vamos deixar só a tela da Direct Invest aqui, vamos começar agora a ver quais são as principais notícias. A gente tem notícias de mercado, tem notícias da zona do euro, da Ásia, dos Estados Unidos, da América Latina, tem uma notícia também, e do Brasil. Então eu vou começar com as notícias internacionais, depois vamos falar um pouquinho das notícias do Brasil. Muito bem, na zona do euro a gente tem algumas notícias. O interessante é que a zona do euro tem deixado de ser foco de notícia aqui no Brasil. A gente encontrou pouquíssimas notícias da zona do euro e principalmente notícias pouco importantes. E isso é bom, isso é muito bom para a Europa. Contar uma história para vocês. Desde que eu comecei no mercado no final de 96, a gente já teve várias crises e várias regiões do mundo foram foco de notícias. E eu me lembro que em 97 a gente acompanhava sempre, a partir do segundo semestre, as notícias da Ásia. Então sempre que saía uma notícia da Coreia, o índice da Bolsa do Japão, o índice da Bolsa da China, isso fazia o mercado chacoalhar, fazia o mercado mexer. Depois, em 98, a gente teve um monte de notícias sobre a Rússia. Então tínhamos notícias da Rússia, se ela vai entregar, se ela vai pagar, se ela não vai. Em 99 foi a hora do Brasil. O Brasil no mundo inteiro virou notícia, aqui a gente virava drive para o mundo inteiro direcionar o seu mercado. Depois nós tivemos notícias sobre a Argentina em 2000, 2001, 2002, quando eles fizeram lá o curralito, quebrou a Argentina, entraram em default. Depois, em 2007, a crise e o problema era nos Estados Unidos, 2007 e 2008. E aí, de 2008 para cá, a crise e as notícias têm se direcionado, têm sido focadas mais na Europa. E agora a Europa está saindo um pouquinho de moda. Então, a gente tem notícias bem sem graças da Europa. Primeiro, a notícia é que o Banco Central Europeu, o BCE, espera a recuperação da região já no segundo semestre de 2013. Então, eles acreditam que já agora no segundo semestre deve haver recuperação. Isso é previsão de economista. É óbvio que previsão de economista do próprio Banco Central Europeu tem um viés otimista aí, então temos que dar todos os descontos, mas essa é a notícia. A outra notícia que diz respeito também ao BCE é que eles estão satisfeitos com a acomodação da inflação. A inflação se acomodou na faixa de 2% ao ano, então lá as coisas estão indo de acordo. A outra notícia é que o Chipre, analistas acreditam que o Chipre deve ter entre 2013 e 2014 uma profunda recessão. Acreditam que o Chipre pode sofrer uma contração de 12,5% na sua economia entre 2013 e 2014. Então é o mesmo tipo de estimativa que fizeram ou que aconteceu na Grécia, né? Os 13% de queda de 2013 para 2014 é muito parecido com a desvalorização da economia, a queda, né? A depressão da economia grega em 2011 e 2012. Então, na verdade, foi quase um copia e cola. E lá
na região do Chipre também se fala na troika, e que a pessoa que quebrou está troicada, né? Estão usando os mesmos tipos de piadas e de vocabulário que se usou na Grécia, mas o fato é que a Europa deixou de ser foco de notícias mundial. A gente tem notícias dos Estados Unidos, depois vamos falar sobre Ásia, Ásia que foi foco de notícia nas últimas 2 semanas, não necessariamente por motivos econômicos, mas pelo motivo do estado de tensão lá, da quase guerra entre Coreia do Norte e o resto do mundo, né? Parece que o cara lá tá brincando de war, segundo falou o José Simão. Muito bem, notícia americana, também pouca notícia. A gente tem a declaração do Bernanke, Ben Bernanke, que é o presidente do Fed, do Banco Central americano, avaliando que a economia americana está longe do aceitável. Esse foi o termo que ele usou. É claro que isso também é uma maneira de justificar a continuidade dos gastos anticíclicos aí que o Banco Central está fazendo, comprando ativos ilíquidos, comprando títulos do Tesouro Americano para injetar dinheiro na economia americana. Agora, os meus amigos, meus conhecidos que mexem com o mercado, que tem estado nos Estados Unidos, eu tenho conversado bastante com gente que mora nos Estados Unidos e que trabalha no mercado financeiro americano. A crise lá acabou. Na rua você não vê mais crise, você não vê mais restaurante e loja fechada no meio da rua. Os preços, principalmente de aluguel e de imóveis, deram uma recuperada. Então é impressionante ver como a economia mais dinâmica do mundo, ela realmente consegue se recuperar, consegue se corrigir muito rapidamente. Então as variações lá são profundas. Quando tem crise mesmo, as pessoas quebram, vão para a rua, mas ao mesmo tempo a correção, a recuperação, ela é muito rápida. Depois a outra notícia dos Estados Unidos que a gente tem é que na quarta-feira o Obama apresentou uma nova proposta para orçamento 2013 e 2014. A proposta ela nem é aquela proposta mais voltada para os democratas que ele andava apresentando antes. É uma proposta que a gente pode considerar aí no meio do caminho. Ele propõe cortes de gastos do governo significativos e também o fim de alguns benefícios fiscais, mas não agradou ainda os republicanos e desagradou os democratas. Então a análise é que é possível até que ele seja rejeitado pelos dois lados, mas está aí se direcionando para chegar num acordo. Não é uma coisa tão desesperadora como foi, por isso até que o Dow Jones tem atingido novos recordes de pontos e que a economia lá anda bem mais firme. Do outro lado da América, a gente tem uma notícia da nossa vizinha aqui, a Argentina. A Argentina congelou preços de combustíveis. Então imagina aquele tipo de medida heterodoxa que não funciona, porque você não consegue regular a economia fazendo lei e fazendo canetada. Então imagina como não vai ter lá corrida para posto de gasolina, e isso sempre é muito ruim para a população. Então enquanto os Estados Unidos está mostrando que de fato entende de economia e sabe como se recuperar, a América Latina, a Argentina, está jogando todos os livros de economia no lixo e fazendo aquilo que bem entende, e as consequências a gente já conhece, né? Uma outra notícia aqui de América Latina é uma notícia que eu li sobre a campanha na Venezuela, a campanha para presidente na Venezuela. O Moreno, que é o sujeito que era vice do Hugo Chávez e que agora é o candidato a presidente, o jingle dele "Ele vai renascer". Então dizendo que o Hugo Chávez vai
como Jesus Cristo renascer e reaparecer. Então vejam como a gente está tão distante, né, no mesmo continente, tão distante da maneira como se trata o povo, a população. De um lado tratando o povo como débil mental, né, e usando o populismo no último nível, e do outro de fato usando a liberdade, né, usando o capitalismo, que por mais que seja um sistema injusto, né, é a melhor coisa que a gente tem por aí, funcionando. Muito bem, notícias da Ásia, né? As notícias da Ásia são notícias que o mundo inteiro está se atentando a elas, são notícias que estão fazendo com que o mundo fique preocupado. A primeira das notícias é o estado de tensão na Coreia, né, entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, né, os Estados Unidos, o Japão, as duas Coreias e a China estão aí nesse imbróglio se o baixinho lá, topetudo, vai ou não fazer algum tipo de ataque, ou se provavelmente o que está acontecendo é mais uma bravata para ele ser escutado e o resto do mundo dar um calo na boca nele, mandar recursos, mandar dinheiro, tirar um pouco das sanções sobre a Coreia do Norte. O pai e avô dele fizeram isso nos últimos 50 ou 60 anos. O fato é que ele não tem condição de lançar um míssil, uma bomba nuclear em lugar nenhum. O maior avião que ele tem lá é um avião que transporta uma bomba de até no máximo 1 tonelada. A bomba que eles fizeram lá é uma bomba de 4 toneladas. Então não dá para colocar num avião e levar. Mesmo que ele tentasse, daria para derrubar o avião. Além disso, ele não tem nenhum míssil capaz de lançar uma ogiva com mais de 500 quilos. E a bomba dele tem 4 toneladas. Então não há possibilidade de ataque nuclear. O que há possibilidade é, se ele for realmente maluco, ele lançar algum míssil normal, um míssil com bombas normais. Aí ele tem condição de lançar tanto na Coreia, quanto no Japão, quanto na China e eventualmente até na ilha onde os Estados Unidos tem a base dele lá. Porém, se ele fizer isso, ele sabe que ele será atacado, ele sabe que o governo dele perderá a guerra e que ele vai morrer, como foi o caso do Saddam Hussein. Então provavelmente isso é uma bravata, tá certo? Nós não sabemos o que vai acontecer, mas provavelmente isso é uma bravata. É isso que a gente está lendo na mídia. Talvez tenha algum tipo de informação que a gente não sabe, algum cisne negro. O mundo é feito desse tipo de coisa, vai lá saber. Mas o fato é que em termos probabilísticos é bem mais provável que nada aconteça. Além disso, guerras costumam subir o preço das ações. A bolsa costuma subir em épocas de guerra. Segunda notícia da zona da Ásia, né? Segunda notícia da região da Ásia é que o novo surto de crise aviária matou mais de 20 pessoas já lá na China, e isso fez com que houvesse uma queda na bolsa da China, mas apenas um dia. E quem se desvalorizou, quem caiu, foram empresas específicas do setor de turismo, voltadas para turismo, e também do setor voltado para agricultura. Então é algo bem concentrado, não é nada muito grave, por enquanto, né? Esse tipo de assunto que é surto de vírus também é um assunto com bastante cara de cisne negro, também é imprevisível, então vai lá saber o que vai acontecer, mas é provável que isso fique sob controle. Depois, notícias boas da Ásia, tirando agora as duas notícias mais preocupantes, agora notícias boas. Inflação na China e na Austrália melhoram bastante, estão super sob controle. Existiu uma preocupação
sobre a inflação chinesa. Os novos dados vieram bem melhores, o que acalmou e fez com que o mercado desse uma boa subida na Ásia essa semana, independente do risco da gripe aviária. E há também essa notícias, dados de recuperação significativa na economia chinesa. Havia nos últimos meses um sinal de que a economia chinesa poderia perder um pouco mais de força e subir, ter um crescimento com níveis bem mais fracos, mas não, agora já houve uma recuperação, então as estimativas voltaram a ser aquelas estimativas de 7,5%, 8,5% de crescimento anual na China para os próximos anos. Agora a notícia de Brasil. O que a gente tem notícia de Brasil é que pela primeira vez na história desse país a gente ultrapassou o teto da meta inflacionária. Então, usando a mesma abordagem do nosso governo nos últimos 10 anos, é isso. A gente agora perdeu o teto da meta de inflação. Essa é a notícia de ontem. Então, o Brasil há bastante tempo, a nossa bolsa, o nosso mercado está defasado em relação ao resto do mundo. Em relação aos nossos principais pares, a gente está defasado no mínimo 20 ou 30%, e é por isso, porque a gestão macroeconômica brasileira está extremamente preocupante. O Tombini veio a público essa semana dizer, que foi na segunda-feira, que ele vai tomar as medidas adequadas para controlar a inflação, mas não adianta mais ficar só nas palavras. Se na próxima reunião do Copom a gente não tiver um aumento da taxa de juros, a situação aqui vai se deteriorar mais, então a coisa está relativamente complicada. Uma outra notícia sobre Brasil é que os analistas que analisam o Ibovespa tiveram erros recordes por conta de excesso de otimismo. Então essas são as notícias com relação ao Brasil. Notícias de mercado brasileiro, a gente tem notícias de OGX e todas as empresas do Grupo X bem piores de uma semana para cá. O Deutsche veio com uma previsão, uma estimativa de preço para as ações da OGX em 80 centavos, ainda bem mais baixo do que ela está negociando hoje. Uma outra notícia que saiu na Veja, que ainda não foi confirmada e pode até ser simplesmente uma notícia plantada, segundo algumas pessoas que eu conversei, é que o porto de Açu, o porto lá do AIC, pode estar afundando, né? A notícia não é tão grave assim, algumas áreas lá estão afundando, perdendo sustentação, mas a notícia é essa mesmo. Depois essa que saiu na Veja, a gente ainda não foi confirmada. Depois notícia que o Abílio Diniz conseguiu se eleger presidente do conselho da BR Foods, da Brasil Foods. Já há uma contra-espionagem, uma contra-ação aí do pessoal do Cassino, que vai tentar tirá-lo do presidente do conselho do Grupo Pão de Açúcar. Vamos ver como é que fica essa guerra, mas de fato o Abelhão é um dos bons capitalistas brasileiros aí, numa época que a gente infelizmente está em falta disso. Depois um livro sendo lançado sobre o pessoal da GP, sobre o Lehman, o Sucupira e o Teles. Então quem quiser leia, talvez um alento aí para as notícias ruins da nossa economia. Depois notícia da Vale, que vai realmente ter que pagar aqueles tributos sobre o lucro das empresas que ela tem no exterior.
ela tinha estimado e aceitava pagar 20 bilhões, o valor está em torno de 30 bilhões, então ela já tinha estimado o gasto, mas talvez o gasto seja maior do que ela tenha estimado. Depois, notícia de IPOs, IPO da Smile, de milhas, né, de milhagem, parece que vai ser em torno de 1,4 bi. A gente continua tendo lançamentos de fundos imobiliários em sequência. Depois a Azul pretende também fazer um IPO já nesse semestre. Outras empresas também com expectativa. O que a gente consegue enxergar com relação a isso? O que a gente consegue enxergar é de fato essa divisão. Por mais que a economia vá mal, que alguns setores da economia e algumas empresas de bolsa estejam muito ruins e que provavelmente continuem ruins, a gente tem todo um setor, toda uma área da economia brasileira que vai bem, que continua indo bem, e inclusive o mercado de capitais fazendo IPO e aceitando o lançamento de novas empresas. Então a gente não está na situação de 2008, não está na exata situação de 99, que a gente está totalmente travado e ninguém faz nada, mas quer dizer, a economia o mercado de capitais continua otimista parcialmente. Tomara que a gente não continue piorando nas áreas ruins, porque depois pode haver uma contaminação geral, mas por enquanto ainda não houve. O mercado de capitais ainda está forte, ainda aceita lançamentos. Essas são as notícias da semana. E para terminar, um bônus: existem 12 índices de ações internacionais mundiais que já estão muito longe do valor máximo pré-crise. Então, Dow Jones, Japão, China, a própria Europa, alguns países da Europa, tipo a Alemanha, estão em níveis de preços de ações muito acima do máximo antes da crise, que foi lá em 2008, enquanto o índice Bovespa, que atingiu 70 e tantos mil pontos, agora está nesse nível que é abaixo de 60 mil pontos. Tá bom? Gente, obrigado pela presença de vocês. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, porque eu acabei esquecendo de ver as perguntas. O Paulo faz aqui um comentário: Roxo, por favor, o investimento em ações pode funcionar como um hedge contra a inflação? Claro, pode, sem dúvida. Existem as ações e as empresas de serviço e de consumo que repassam o preço de inflação para os seus consumidores. As empresas de serviço, como concessionárias de rodovia, setor elétrico, setor de telefonia, têm até contratos em que podem precificar, colocar novos preços, aumentar o preço dos seus produtos e serviços em contrato. Então essas de fato são hedges naturais contra a inflação. Quando a gente teve um grande aumento do dólar no dia 13 de janeiro de 99, o dólar subiu 40% num dia e a bolsa subiu 30%. E o motivo pelo qual a bolsa subiu tanto num dia em que o dólar subiu foi isso. A bolsa é um hedge natural contra a inflação. Tá bom, gente? Muito obrigado, agradeço a presença de vocês nessa semana mais uma vez, espero que tenham gostado. E daqui 5 minutinhos, para quem costuma acompanhar, a gente tem um bate-papo avançado de opções, em que a gente fala sobre estratégias complexas com opções. A gente teve altas e baixas no preço da Petro e da Vale. Vamos ver se isso refletiu bem nas nossas estratégias simuladas, tá bom? Um grande abraço para vocês e até semana que vem, ou até daqui 5 minutos.